10 piores erros que você pode estar cometendo na sua maquiagem, tanto em pele madura, mas também para qualquer tipo de pele que podem estar comprometendo o resultado da sua maquiagem e deixando ela com aspecto envelhecido, sem viço, sem realce, sabe? Esse só foi o tema de pele madura para homenagear e cuidar das nossas mãezinhas, afinal domingo é dia delas, né? Mas serve para todo mundo. Já temos aí 5 erros que possivelmente você pode estar cometendo na sua maquiagem, seja de pele madura ou não. Bora continuar! 6º erro: excesso ou falta de contorno ou blush. Como que tá essa pele agora, gente? Ela tá plana, ela tá toda de uma cor. Se a gente deixar assim, tá faltando devolver sombras naturais do rosto, que é o contorno que vai fazer esse papel, ou dar aquela coradinha para devolver a saúde desse rosto, que é o blush que faz isso. Então, não é todas as peles e todos os casos que precisam de contorno e blush. Pode ser só um, só o outro, dependendo também do seu gosto pessoal. Mas é importante que a gente opte por utilizar algum desses produtos para devolver um pouquinho de sombreamento e corar essa pele. Senão a pele toda plana assim, parece que até o rosto é maior do que é. Porque tá toda clara, né? E claro, projeta, aumenta na nossa maquiagem. Então, às vezes, a gente pode estar até vendo esse rosto de forma distorcida. O nariz pode estar parecendo maior, o olho pode estar parecendo um pouquinho mais inchado, porque tá tudo projetado, tudo claro. E a gente precisa devolver sombras naturais pro rosto. Ai, Aline, mas aí tu vai fazer aqueles contornos marcados em pele madura? Não faz sentido, né? Não faz sentido e nem deve ser feito. A gente não pode marcar nada uma pele madura. Tudo é falado em naturalidade quando se fala em pele madura. Mas a gente pode sim fazer um contorno de forma leve, ou se você preferir, só trazer um blush só pra dar aquela coradinha assim. Como é que se dizia aquele rouge nas maçãs do rosto? Muitas vezes a pele madura já é uma pele que é um pouquinho mais magrinha, que já não tem mais tanto volume. E o que o contorno faz? O contorno pode diminuir, afinar. E aí a gente tem que avaliar se esse rosto tá precisando afinar alguma parte, diminuir, ou se ele tá precisando de volume. Então aqui a dona Lurdinha já é magrinha, já tem o rosto fininho, não adianta a gente fazer super contornos. Vai emagrecer ainda mais, afinar ainda mais, que não é o caso. Então a gente vai trabalhar só um blushzinho, só para dar um ar de saúde e ser mais rápido no dia a dia para aquelas que estão sempre na pressa, para não saírem assim, ó, planas, tipo fantasminha, com aspecto envelhecido. Então eu vou pegar aqui um blushzinho num tom pêssego, pode ser rosadinho, avermelhadinho, o tom que você desejar, conforme a sua pele, e vou aplicar com um pincelzinho super macio, fofinho, para não marcar, e eu não vou esfregar na cara dela. É tudo com delicadeza, com calma, com cautela, com leveza. Então peguei aqui um pouquinho, tira excesso, dá um sorrisinho, dona Lourdes. Exatamente onde ela sorri é onde que a gente vai aplicar aqui o blushzinho, na maçã do rosto. Então tô aplicando aqui da forma correta deste lado, já levando um pouquinho para lateral para dar acabamento e parecer que ele também é um contorninho. Como ele não é muito colorido, vai indo lá para dar acabamento, como se fosse um blush barra contorno junto, ó. E olha como já é outro rosto, como já devolveu a cor desse rosto, não tá mais plano de uma cor só. E agora do nosso lado errado eu vou aplicar contorno e blush de formas incorretas, da forma que muitas vezes vocês podem estar errando, que é aplicar muito produto, nem tirar excesso e esfregar assim, ó. E vou esfregar e aplicar mais, porque não tá aparecendo, né? Vamos aplicar mais um pouquinho para aparecer. E olha aí, ó, contorno marcado, manchado, abrindo embaixo a nossa cobertura que já estava pronta. Então não façam contorno assim. Se quiser fazer o contorno, vai aplicar de forma levinha, dando batidinhas, com pouquíssimo produto. Só usei um excessinho e usa só lá no cantinho, só para dar um efeitinho. E avaliando cada rosto, é um rosto, não é um copia e cola, e sim um entendimento. E eu tô aqui para isso, essa é a minha missão aqui, te ajudar a entender melhor, a descomplicar a maquiagem e você se sentir mais empoderada, mais linda, realçar sua beleza natural. E se ainda ela fosse aplicar o mesmo blush, com o mesmo pincel, que estariam corretos, né? Deixa o lado errado, aplicar arrastando, marcando, levando pra lá, sem ter uma proporção correta desse rosto, sem saber nem onde é que tá aplicando. Só sai
Vai aplicando de manhã cedo, correndo, tá ótimo. Saiu assim, né? Então não façam, não cometam esses erros. Aqui tá muito mais natural, muito mais harmônico, leve, difuso. Sétimo erro, sobrancelhas. Como assim sobrancelhas, Aline? Sobrancelhas maquiadas de forma errada podem deixar um aspecto envelhecido na sua pele. Sim, usar as sobrancelhas muito finas pode dar um aspecto maior de envelhecimento. E eu não tô aqui falando de quem já tem as suas sobrancelhas finas, porque ao longo da vida afinou muito, não buscou um profissional capacitado para cuidar das suas sobrancelhas, né? E aí foi afinando demais e hoje tem sobrancelhas muito finas, isso pode acontecer. Mas aí na hora de realçar elas, pinta no mesmo formato, deixa fino como está. Se tiver caído, mantém aquele aspecto caído, em vez de levantar esse olhar, realçar. E tem um erro que acontece muito, que é um dos maiores erros que eu vejo por aí, tanto que este erro desencadeou o lançamento de um produto da minha linha de maquiagem, que é o Quarteto Fantástico, que é justamente ver sobrancelhas maquiadas de forma muito escura, o que pesa totalmente a expressão. E a gente vê muito por aí maquiagens em tons muito carregados. E aí que veio o Quarteto Fantástico da minha coleção, que tem esse tom de marrom super clarinho, que vai desde a loira à morena sabendo utilizar e que vai realçar sobrancelhas de forma natural, sem pesar, sem marcar, sem chegar a sobrancelha antes da pessoa, porque não somos obrigadas, né, dona Lourdes? E vamos aplicar aqui de forma prática para vocês verem a diferença que dá uma sobrancelha bem maquiada, realçada. E bem maquiada não quer dizer que é super maquiada, é da forma correta. Então, do nosso lado errado, eu vou aplicar uma sombra mais escura nas sobrancelhas da dona Lourdes e vou só aplicar no meio aqui do desenho dela, que é onde eu vejo a maioria aplicando. Bem no meio do desenho, onde é onde a gente mais tem pelos, onde tá faltando pelos, a pessoa não maquia e ainda pega bastante produto e começa aqui do início, né? Porque faz sentido, se é no início, eu vou começar do início, deixa bem marcado o início e vai levando pro final numa linha reta, mantendo o mesmo desenho, que não tem um ponto alto, né? Já tá mais caidinho, o que leva o olhar pra baixo. E vocês vão só salientar o olhar mais caído neste formato aqui, deixar uma sobrancelha extremamente pesada e marcada. Aí vamos para o lado correto. Então agora eu vou utilizar esse tom mais clarinho que eu mostrei pra vocês, com o pincelzinho, e aí vem as dicas. Primeiro a gente vai pentear para tirar qualquer excesso de base, pó e outros que possam ter na nossa sobrancelha. E a gente não vai começar do início, a gente vai começar do ponto alto, que principalmente esse lado da sobrancelha dela é mais falhado ainda, o lado que eu vou fazer certo é mais falhado e mais caidinho aqui, ó. Então a gente vai criar esse ponto alto. Olha como já vai erguer o olhar, olha a diferença que isso faz. De forma leve, aos pouquinhos, com pouco produto no pincel, eu já criei aqui a cauda dessa sobrancelha. Pego mais um tiquinho de produto, tiro excesso e aí eu vou completando. É importante dar uma leve engrossadinha. Claro que cada caso é um caso, mas se a gente puder não deixar a sobrancelha muito fina, da dona Lourdes até não é muito fina, vai ajudar a não deixar aquele rosto muito projetado e não dar essa sensação de envelhecimento. E agora eu vou entrando aos pouquinhos para chegar lá no início e fazer o início no final. Quem me acompanha já sabe esse truque, né? Já sabe esse tutorial de arrasar nas suas sobrancelhas de forma linda e natural. Para quem não me acompanha ainda no Instagram, já vou deixar aqui para você me seguir lá, que eu trago muitas dicas por lá também. E ó, agora sem mais produto no pincel, eu vou trabalhar o início dessa sobrancelha. O que que vai acontecer? Vai fazer um efeito de degradê, onde o início começa levinho, difuso, natural, para depois ir intensificando, mas é um intensificado também leve, também natural. Vai finalizando e dá uma penteadinha para tirar qualquer excesso. Olha a diferença, fica bem retinha, dona Lourdes, a diferença de uma sobrancelha muito marcada, carregada, acentuando ainda mais o formato dela, que já não tem o ponto alto,
mais alto, né? E olha aqui como ergueu a pálpebra, ergueu o olhar, levantou a expressão, e isso é extremamente importante, principalmente quando a gente fala de pele madura ou de olhos mais caidinhos, de pálpebras mais gordinhas, independentemente de idade, tá? Então essa é uma dica para todo mundo que quer dar uma levantadinha no olhar, aprender de uma vez por todas a realçar a sobrancelha de forma linda e natural. Combinado? Oitavo erro. Na verdade é uma pergunta. Iluminador pode em pele madura? Muito se ouve que iluminador não pode em pele madura e eu discordo disso, porque cada rosto é um, como eu já disse, cada caso é um caso, não é sobre copia e cola, e sim sobre entender o efeito de cada produto e entender se vai fazer sentido a gente utilizar ou não, né? Então vamos entender que iluminador ilumina, certo? Então, iluminador vai realçar, vai projetar e pode aumentar. Tudo que é claro aumenta, projeta na maquiagem. E a gente tem que entender que então aonde a gente aplicar vai realçar. Aonde eu desejo aplicar na minha pele? Tem linhas de expressão? Tem alguma imperfeição que eu não gosto? Já é mais projetado? Vai realçar ainda mais isso? Então, se não fizer sentido para você, você não vai utilizar iluminador nessas regiões. Agora, se você não tem linhas de expressão em excesso naqueles locais, tem o rosto já mais magrinho, falta um pouquinho de volume, que é muitos casos de pele madura, pode e deve sim utilizar iluminador. Ele vai dar um volumezinho, ele vai dar um glow, uma luz para essa pele que já é uma pele que não tem mais viço natural, que já é uma pele mais aspecto opaco, né? Então a gente pode sim utilizar o iluminador, contanto que a gente escolha o produto correto, aprenda a aplicar de forma correta, com a ferramenta correta, sem marcar. Então vamos para a prática. Deste nosso lado errado, eu vou pegar um iluminador, o único que eu tenho aqui, então, que já seria o correto, e vou aplicar como? Com os dedos, né? Porque não somos obrigados, estamos na pressa de manhã, taca ali o iluminador ali com o dedo mesmo, né? Ah, eu vi num vídeo, é assim, é aqui que eu ilumino, já veio até muito pra cá, muito pra lá, e era isso. Olha como marcou algumas linhas de expressão. Agora, olha como, da forma correta, a gente consegue iluminar esse rosto sem marcar. Aplicando com um pincel de cerdas naturais, super fofinho para não marcar. Com a mão extremamente leve, vai demorar o mesmo tempo que você fez isso aqui. Só que vai ficar muito mais lindo, ó. Eu vou aplicar delicadamente acima da maçã do rosto, ao encontro do blush, onde uma coisa vai pertencer à outra, porque não somos obrigadas. Vou passar pouquinha quantidade e já vai ser o suficiente. E aí eu vou avaliar quais os locais que eu posso trabalhar o iluminador de acordo com o seu rosto, onde tem mais linha de expressão, evita, porque vai evidenciar, lembrando que iluminador realça, né? E olha como ficou iluminado, delicado, não tá marcado, não tá em excesso em locais que não deve, está pontualmente, delicadamente iluminando, trazendo viço para essa pele. Entenderam como faz sentido não só a escolha do produto, mas principalmente a forma de aplicação, a quantidade, a ferramenta que a gente está aplicando, o movimento, a leveza que a gente aplica? É o nono erro que você pode estar cometendo e salientando, evidenciando um aspecto de pele envelhecida, independente da sua idade, tá? Usar somente sombra cintilante na pálpebra, sem usar nenhum marronzinho ou uma outra cor opaca para dar dimensão pro olhar, antes de usar sombra cintilante. Usar somente sombra cintilante na pálpebra, assim, pode e vai salientar as linhas de expressão e deixar um aspecto mais envelhecido. Se você gosta de sombras cintilantes, você pode usar, mas com algumas dicas para melhorar acabamento e dar um aspecto mais bonito para sua maquiagem. Mas a minha sugestão, meio que mais dia a dia, é utilizar uma sombra opaca na pálpebra, subindo aqui no côncavo. Olha a diferença. Essa sombra cintilante, percebam como a cintilância acaba marcando mais linha de expressão. Pode abrir. Olha como vincou, marcou mais os vinquinhos. Olha como o olho tá reto.
sem subir aqui, e olha como esse aplicado no côncavo da forma correta deu uma erguidinha no olhar e tá muito mais natural. Com um tom opaco você pode sim utilizar brilho ou sombras cintilantes em pele madura, mas da forma correta, utilizando primeiro um tom opaco, subindo bem no côncavo, para depois aqui dentro utilizar uma sombrinha brilhosinha mais delicada, evitar aquelas cintilâncias muito pesadas assim. Olha a diferença tanto de acabamento quanto principalmente de aplicar a sombra no lugar correto, ajuda a levantar, a erguer o olhar. Vai mais pertinho para ver. Olha como a sombra cintilante acaba marcando demais. E aí, como que eu fiz do lado correto? Peguei o nosso mesmo marronzinho das sobrancelhas, clarinho, levinho, com um pincel correto de esfumar os olhos para não marcar. Aí, tira excesso e aplica aqui no côncavo, subindo um pouquinho nessa pálpebra, para essa sombra subir e ajudar a subir o olhar, a erguer a expressão. E depois aqui dentro, se quiser, pode usar sim uma sombra com um brilhinho. Vou usar o nosso iluminador aqui, mas com delicadeza, pouca quantidade, só para dar uma nuance de brilho e sem ir tão lá dentro, aonde esteja concentrada aqui no início, no nosso canal lacrimal, a linha de expressão, se assim for nesse caso, como era aqui. Olha como marcou e olha como desse lado tem uma luminosidade, pode usar um brilhinho sim, mas da forma correta. 10º e último erro. Ei, dona Lourdes, tá feliz que tá acabando o vídeo? Esse vídeo ficou intenso, denso aqui, né? Mas é que eu tô entregando tudo que eu posso, de todas as dicas para vocês arrasarem, porque não somos obrigadas. Então, quem tá conosco até aqui no final, palmas, eu tenho certeza que essas dicas vão valer ouro na hora de arrasar na make de vocês e valorizar a sua beleza natural. Lápis preto em excesso. Quem aí é fã de lápis preto? Eu sou, Dona Lourdes gosta também, mas o excesso em tudo é prejudicial, né? E principalmente quando se fala de pele madura, menos é mais, como a gente já comentou, e é importante a gente ter alguns cuidados. O lápis preto, mesmo que não seja em excesso, já é algo que não valoriza tanto uma beleza de uma pele madura, salvo algumas exceções, que requer um pouco mais de cuidado com o tamanho do olho, com o espaço de pálpebra que a gente tem, se essa pálpebra já tem pelezinhas por cima. Então é muito importante ter alguns cuidados. Então agora eu vou pedir para nossa modelo passar o seu lapisinho preto do lado errado, pra gente entender como que esse lápis preto vai agir. Tem um espelhinho aqui, ó. Vamos lá, então. O que acontece, gente? Ao longo das horas, esse lápis pode acabar escorrendo, marcando essas linhas e também dá uma falsa sensação de olheira, de bolsas mais profundas, porque é escuro, vai aprofundar essa região. Então tem gente que já tem essa região profunda, ou que tem bolsas, ou que já tem essa região mais escura com olheiras, isso pode salientar. E neste caso, se ela quisesse usar, a minha dica seria não entrar até lá dentro, para não marcar e não ficar depois acumulando aqueles borrõezinhos pretos, e faria mais fino e mais delicado, até esfumando com um pincelzinho. Então tem jeito de usar o lápis preto sim, tem casos que fica muito bonito sim, mas em termos gerais, a minha sugestão é a gente substituir o lápis preto, olha a dica, Dona Lourdes, por uma sombra e não preta, marrom. Vai ficar muito mais delicado, vai ficar uma beleza muito mais natural, mais harmônica e vai trazer a ideia de esfumado embaixo do olho. Então vamos para o nosso pincel de precisão Aline Casagrande Makeup Line com uma sombrinha marrom mais escurinha agora. Tira bem o excesso e a gente vai aplicar, pode abrir, aqui rente aos cílios inferiores, mais ou menos no mesmo lugar que ela passou o lápis dela, daquele lado, porém esfumando essa sombrinha. Ah, que barulho maravilhoso. Abafando o barulho. Eu vou chegando aqui e já vou finalizando, não preciso entrar até lá dentro, porque lembra que todo escuro aprofunda e diminui? Tudo que eu fechar as extremidades eu vou diminuir mais ainda. E aí já fica um olhar
mais esfumado, mais delicado, menos marcado, com menos chances de borrar. Na verdade, não vai borrar, porque é uma sombrinha, então não vai escorrer como lápis, não vai borrar, não vai dar sensação de olheira. E ainda, se você achar que ficou talvez muito grosso, pesou a mão, pega uma esponjinha. Agora sim a gente vai usar aquela esponja do pó que não servia pra nada naquele momento. Vai pegar o pozinho que já usamos na pele, só mínima coisinha, ó, bem pouquinho mesmo, até tiro o excesso aqui, olha lá em cima, e eu dou uma afiladinha, ou seja, eu tiro um pouquinho se eu achar que engrossou. Que às vezes essa área é tão pequenininha, com a pele tão fininha, que a gente tem um pouquinho de dificuldade de aplicar de forma mais fina. Então a gente vem e dá uma afiladinha com pó, deixando mais esfumadinho ainda e mais fininho, pra dar esse acabamento mais natural. Te olha, Lívia, qual que tu prefere agora? Ah, com certeza o lado direito. Olha ali, ó, olha como valorizou mais e dá a mesma sensação. Então somos obrigadas, né, Dona Lourdes? Vamos escolher aqui um tom que eu sei que ela gosta. E já fica a dica de ser um batonzinho mais cremosinho, pra peles maduras, pra não entrar nos vinquinhos da boca. Qual que tu quer? Esse aqui. Ainda escolhe, viu? Então era isso! Temos ou não temos uma mamãe poderosa deste lado aqui, né? Porque desse tem alguns errozinhos que eu trouxe nesse vídeo pra vocês evitarem. Inclusive quis fazer aqui na prática o lado errado e o lado certo, pra vocês perceberem na prática do que a gente só fica falando aqui, que maquiagem é prática, né? Pra vocês perceberem o quanto algumas práticas na maquiagem podem desvalorizar a sua beleza, seja em pele madura ou não, porque muitas dicas valeram pra qualquer idade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O que tu achou, Dona Lourdes? Uma dica, gostei mais do lado direito. Olha a diferença. Vira um pouquinho de ladinho. Como temos uma beleza realçada de forma linda e natural. Pra gente ver como tá muito marcado aqui o contorno. Baixa um pouquinho o teu rosto. Iluminação muito intensa pra uma pele madura, né? Olha os olhos como tá marcando, ó. Vou puxar mais um pouquinho o zoom, fecha o olho. Olha como tá marcando, deixando essa pálpebra caída, com muitos vincos aqui. Abre. A sobrancelha com a cauda muito comprida, levando o olhar pra baixo, sem ponto alto. Agora vai virando pro outro lado. Olha como tá mais difuso, tem grandes contornos, com blushzinho pra dar uma coradinha, sobrancelha mais natural, com ponto alto, erguendo o olhar, iluminação na medida certa. E aí, Dona Lourdes, o que tu achou? Ótimas dicas e aprendi muito hoje. Ah, vai colocar em prática, então? Vou colocar em prática. Lourdes, que tal ela vir aqui se maquiar ou me maquiar? Vou deixar essa dica aqui, vamos ver. Vamos ver se sai essa tag aí. Quero aproveitar para desejar um feliz Dia das Mães para todas as mamães super poderosas por aí que tem esse papel surreal. Vocês têm todo o meu carinho e minha admiração. Um feliz Dia das Mães especialmente para minha mamis. Parabéns para todas as mamães. Ai, que linda! Adorei fazer esse vídeo com ela. Ter ela aqui ao meu lado na estreia do meu canal é muito especial. Alguém que tá sempre do meu lado, me incentivando, me apoiando, me valorizando. Por isso você foi escolhida, Dona Lourdes. Muito obrigada. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela escolha, por eu ser a escolhida da abertura do canal. Tá inscrita, né, Dona Lourdes? Já tô inscrita. Já depois vai dar lá o like, deixar seu comentário. Preciso muito do apoio de vocês. Peço que se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem suas sugestões. O que vocês acharam desse vídeo? Me conta aqui nos comentários, que eu vou adorar ler um por um. Sugestões de outros temas que vocês querem ver por aqui. Esperamos muito que Dona Lourdes volte. Deixar um grande beijo e até o próximo vídeo.